Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula da nossa maratona especial Contatos Extraterrestres na Transição Planetária. Eu sou o Juliano Posati, sou fundador do Círculo, uma escola filosófica exoconsciente. E o tema da aula de hoje é a preparação para o contato extraterrestre. Vem comigo! Veja, nós vimos na outra aula um pouco sobre a fenomenologia e todos os eventos que aconteceram na fazenda de Alexânia, dirigidos ou experimentados, divulgados pelo general Alfredo Moacir Uchoa, um homem das armas de engenharia, professor de mecânica racional da Academia Militar de Agulhas Negras, né, a Harvard do nosso exército, parapsicólogo sensitivo, um homem que tinha muita experiência, também muita reputação acadêmica, um homem de razão, um homem espiritualista, estudioso da teosofia, que vê na confluência de todos os eventos da sua vida esse epicentro, esse ponto central que acabou culminando na fazenda de Alexânia. Veja, o general tinha formação científica, porque era uma pessoa, era um engenheiro, professor, um homem de ciência, e, ao mesmo tempo, uma experiência transcendental pregressa. Teve diversas experiências místicas paranormais e com aquilo que ele chamava de espiritismo científico. Veja, quando a gente observa isso, a gente observa que, apesar de ser um homem de ciência, que tinha responsabilidades acadêmicas, uma moral acadêmica muito grande, ele era também um místico, também um espiritualista. Portanto, ele tinha um pensamento integral da realidade. Esse pensamento integral da realidade nunca fez com que as suas experiências místicas o levassem a uma expressão de um fanatismo religioso qualquer. Aliás, não era exatamente um homem religioso, por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, justamente porque tinha essas experiências, também não se deixou levar pelos dogmas da ciência. Existem uma série de dogmas científicos hoje, pressupostos da verdade, que precisam ser revistos e que ainda assim, por conta da estrutura que se criou em torno da academia, estão engessados. Veja, a curiosidade científica exigia maior responsabilidade das experiências místicas. E as experiências místicas do general, de alguma forma, nunca o fizeram um cético convicto. Aliás, cético convicto é uma conjunção de palavras que não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido, porque o cético, por natureza, é alguém que duvida, é alguém que questiona, é alguém que inquire, é alguém que está sempre em busca da verdade. Então ele não pode ter uma convicção formada. Percebe? É contraditório. Mas aquilo que nós observamos hoje no nosso mundo é muito mais umas dogmas científicos brigando com dogmas religiosos e a coisa não avança. O general tinha esse ponto de confluência. Agora é muito interessante observar o seguinte: nós, quase sempre quando passamos por uma experiência ou por experiências, nos sentimos um pouco perdidos diante da vida, porque nós não encontramos sentido. E eu tenho dito muito isso nas minhas palestras, nas minhas aulas. Os 3 sentidos da palavra sentido, né? O sentido do significado, o sentido da direção e o sentido daquilo que toca o nosso sentir. Às vezes nós passamos por experiências que nós não compreendemos o sentido, não compreendemos o que significam para a gente, que valor elas tiveram,
não compreendemos em que direção ela nos aponta e não conseguimos ultrapassar talvez um certo sentimentalismo, uma certa emoção quando vivemos essas experiências. E com a consistência ao longo do tempo, à medida em que nós vamos, de alguma forma, avançando intuitivamente por um caminho sem necessariamente compreendê-lo, chega a um ponto, mas vamos avançando com uma certa sinceridade, vamos avançando com uma certa dedicação, vamos avançando com um certo compromisso com valores que nós reconhecemos, com aquilo que a nossa consciência dá conta de reconhecer. Nós vamos avançando e nós vamos compreendendo que existe um encadeamento de experiências. Muitas pessoas têm aquele talento natural para conexão, né? Segundo a nomenclatura da Gallup e da psicologia de pontos fortes, esse talento natural para conexão, de enxergar o significado e a conexão entre os acontecimentos. General provavelmente tinha esse talento, porque quando ele escreve uma busca da verdade, ele consegue olhar para a própria vida e perceber esse encadeamento de experiências e fatos e coisas que foram acontecendo que o levaram a uma preparação, que se mostraram na prática como uma preparação para o que aconteceria em Alexânia. Veja o tamanho da missão de Alexânia. Por exemplo, ele, quando está estudando no Rio de Janeiro, tem um professor na escola politécnica que ele não era um professor de geometria descritiva. E ele teve uma treta com esse professor. Daí ele saiu das aulas, revoltadinho, porque na época o General Shoa que não foi adolescente também, né? Ele, quando percebe, bateu a responsabilidade, a água bateu na bunda, ele fica, preciso fazer um esquema para estudar essa disciplina de maneira autônoma e tentar depois fazer a prova, tentar recuperar o tempo perdido e tal. Ele monta esse esquema. Numa noite, ele está estudando e ele descreve em Uma Busca da Verdade que ele sente de súbito uma vontade de deixar o braço escrever sozinho. Era como se tivesse o braço uma vontade própria. E o braço, de fato, começa a escrever e ele é surpreendido por uma mensagem assinada pelo monge. E aí, dando dicas, olha, é isso aí que você tem que estudar, na verdade você precisa pegar isso, vai até a biblioteca, tem um livro meu lá, chamado tal, na página tal você vai encontrar essa resposta aí, você vai encontrar o que você tem que estudar. E ele vai depois para a biblioteca, encontra o livro, encontra tal página, encontra exatamente o que ele precisava. Quer dizer, uma experiência inquestionável de psicografia, um contato inquestionável de psicografia. Mais à frente, ele começa a se dedicar muito à parapsicologia, cura paranormal e ao próprio que ele chamava de espiritismo científico. Houve mesmo episódios onde ele projetou energia sobre amigos que estavam em crise de dores e esses amigos eram curados. Coisas muito interessantes que ele foi vivendo, sempre com o espírito científico. Porque sabe aquele teu amigo engenheiro que é totalmente cartesiano, faz planilha para tudo, o cara vai comprar cueca, o cara monta uma planilha de Excel. Você fala, mano, não é possível, ele compara, tudo tem que ter eixo X e eixo Y. O cara vai buscar a namorada, ele planilha as possíveis candidatas. Sabe esse seu amigo engenheiro que faz isso? Ele era o General Shoa, o cara racional, de razão. Mas, ao mesmo tempo, essas experiências o moviam para uma curiosidade metafísica. Então, ele começa a compreender que tinha alguma coisa a mais. E aí começa a entender e a buscar o tal do espiritismo científico quando participa de uma sessão de materialização. E aquele fenômeno deixa ele pasmo. Tão pasmo que ele se tornou um pesquisador convicto do assunto. Por mais de 20 anos, realizou sessões de materialização na casa dele. Essas sessões de materialização, o que acontece? Um médium, naquela época ainda o fenômeno se dava dessa maneira,
um médium que tinha maior possibilidade de colocar para fora uma grande porção de ectoplasma, aquele fluido semimaterial, né, que é gerado no nosso duplo etérico, punha isso para fora e cedia parte desse material que tem a dimensão espiritual e a dimensão material, ele é meio que um material bidimensional, vamos falar assim, e isso era colocado para fora e os espíritos que estavam operando nessa reunião podiam se revestir desse material para ficar visíveis fisicamente. Isso é a materialização. Se você não está acompanhando, mas existem aulas aqui sobre os corpos sutis, onde eu explico mais sobre esse material. Basta buscar no nosso curso de mediunidade com autonomia, eu explico isso. E é importante que você entenda a estrutura dos 7 corpos astrais, porque senão você não vai entender nada de ufologia, nada do que aconteceu em Alexânia. Nada. Perceba, essas sessões, e o próprio General Paulo, nós usamos já alguns vídeos, trouxemos aqui algumas falas dele, eu, na cozinha da casa do Paulo, lá em Brasília, nós conversando, e o Paulo me contando que ele era criança, tinha 6, 7 anos, se lembrava dos pais colocando jornal, cortina, para gerar o blackout na sala da materialização. Porque a materialização, esse processo do médium colocar o ectoplasma, externar o ectoplasma do seu próprio corpo, para que o espírito possa, revestindo-se dele, se tornar material, precisava acontecer num ambiente de luz muito controlada, blackout total. Por quê? A vibração da luz, o endereço vibratório da luz, dos raios ultravioleta, é muito próximo ao endereço vibratório desta matéria sutil que é o ectoplasma. Portanto, uma incide sobre a outra e a dissolve. Ela não resiste à luz, não é? Mas os espíritos ali se materializavam e tinham uma certa luminescência nas sessões que o General Ochoa fazia na sua própria casa. Veja, são 20 anos de pesquisa. 20 anos de pesquisa. O próprio Paulo, nessa ocasião que nós estávamos tomando café na sua casa, me conta que ele fez por merecer, pediu ao pai para participar de uma reunião. E o pai falou, quando você fizer tantos anos, o seu presente de aniversário vai poder, se eu não me engano, foi 8 anos, se eu não me engano, você vai poder participar. E ele, bem, tal. Aí chegou o tal do dia, estava animadíssimo e tal. E ele se lembra vividamente, me contava isso na cozinha dele, que surge materializada, era uma espécie de névoa, o ectoplasma começava a formar uma espécie de névoa, uma espécie de neblina, uma espécie de vapor dentro da sala. Esse vapor ia se juntando, ganhando forma até que você via o espírito completamente materializado. E ele disse que na primeira sessão dele se materializa um espírito chamado Terezinha, que se materializava com uma roupa de noiva, né? A gente falando assim, né, os caras quem estudou em colégio público tinha medo da loira, da noiva, do banheiro, né, que era aquele espírito que ficava na último gabinetezinho ali, né, parece uma coisa mal assombrada, mas o Paulo conta que ele ficou encantado com ela, apaixonado por ela. Ele até brinca, ele falou, são os 2 amores da minha vida, a Terezinha e a Regina. A Regina é a mulher dele mesmo, né? E sempre que ele fala isso, ela dá um supapo nele, que é muito engraçado, né? Fala, Terezinha, Terezinha. E aí vira para a mãe e fala, nossa, será que eu posso pedir um beijo dela? Ela falou, olha, fecha os seus olhos e faz um pedido mentalmente. Diz que ele fecha os olhinhos, junta a mãozinha, como se fosse fazer uma oraçãozinha. E quando ele percebe, ele sente o lábio dela tocando a cabecinha dele com um beijo. Ela dá a mão para ele e eles passeiam pela sala onde estava acontecendo a reunião. E ele diz, meu pai já tinha me dado todas as instruções, que eu não podia apertar muito a mão dela, etc e tal. Eles passeiam. Veja que criança legal, né?
Um pai bacana esse, né? Materializa espírito em casa e ainda deixa você dar uma volta com ele, com 7 anos de idade. Eu falei, bacana isso. Percebe? Eram experiências muito fortes, não é? O próprio general conta, por exemplo, do Padre Isabel, um espírito que também se materializava nas sessões com ele e que dava demonstrações e gostava dele, gostava do espírito inquiridor, científico, questionador dele. Há uma descrição no livro Além da Parapsicologia, onde o Padre Isabel materializa, se levita, não é? Vai indo para trás, ele passa pela parede e aparece na outra parede e pega eles de surpresa e fala assim, e aí, Uchoa, gostou? Está satisfeito? Né? Havia uma pesquisa muito interessante nesse sentido. O que ele foi perceber depois é que isso o preparava para os contatos extraterrestres de Alexandria. Acompanhe esse vídeo do próprio General Paulo contando um pouco disso. Então ele começou com o problema da cura paranormal e que ele teve sucesso a vida inteira dele na cura paranormal, e depois ele entrou no ramo da parapsicologia, passou a ser um estudioso da parapsicologia e da pesquisa na área da parapsicologia e do espiritismo científico, e tudo isso vem sendo uma preparação dele. Durante 20 anos, ele fez pesquisas no campo do espiritismo científico, com sessões de materialização muito sérias, das quais eu participei muitos anos a fio, e que do nada você via se formar uma névoa e dali aparecer um ser. Ele estava pesquisando em ambiente fechado e era nada mais, nada menos do que uma preparação para o que ele viria a ver mais tarde em ambiente aberto. Em campo aberto, do nada, se formar uma nave pousada na fazenda de Alexandria. As pessoas, de um modo geral, vêm de um preparo de algum tipo espiritual, ou da família, ou dela mesma, ou mental, ou de parapsicologia. Já começa um interesse. Esse preparo vai ficando inconsciente. O que isso mostra para a gente? Isso mostra que a realidade espiritual não é propriedade da religião. Essa dimensão metafísica que está para além da realidade onde nós estamos não é propriedade da religião. Nós não estamos aqui no círculo falando de coisas de religião. Nós estamos falando de coisas da realidade humana, da realidade do universo. Percebe? Da realidade do universo. Se nós não compreendermos isso, nós não vamos entender nunca, que essas expressões, que essas realidades se entremeiam. Percebe? Se estes seres têm essa capacidade de vir, se adensar e se mostrar objetivamente para nós, é para que a gente os observe. Mas perceba, eles transitam pelas dimensões. E se transitam pelas dimensões com máquinas, significa que essas dimensões não são só uma abstração religiosa, elas são camadas da nossa realidade. E se são camadas da nossa realidade, isso significa que quando a ciência humana começar de fato a tentar entender o endereço vibratório, a expressão vibratória dessas realidades, a nossa tecnologia nos possibilitará a mesma coisa. E você vai ver muito disso descrito pelos próprios extraterrestres na próxima aula, civilizações, exocivilizações. Você vai começar a entender como é que isso funciona, percebe? Agora, na pesquisa de Alexandria, durante os contatos, veja, o general vem com essa história que permeia mística, espiritualidade, transcendência, metafísica, parapsicologia e também mecânica racional, engenharia, matemática, química, física. Ele vem com essa história, ele vem com esse arcabouço, sendo preparado para chegar em Alexandria. A pesquisa começa objetiva,
na observação dos sinais, mas como nós vimos na última aula, na invocação do Cristo, os fenômenos aconteciam. E aí a filosofia dá uma mão para a ciência, uma mão para a espiritualidade nessa declaração. Isto acontece porque muitos dos vossos mestres são também nossos mestres. Uma declaração de consequências filosóficas. A partir daí, o general passa a entender que, para além dos 5 sentidos físicos e da sua racionalidade como homem de ciência, ele precisaria usar uma ferramenta adicional muito mais útil ao processo de contato, a sua senso-percepção. E aí tinha alguma experiência, né? Porque 20 anos de sessão de materialização, haja sessão de materialização. 20 anos de sessão de materialização, ele começa lentamente a se render aos fluxos telepáticos. O próprio Paulo contou isso na primeira aula. Mas veja esse trecho onde ele começa a descrever a visão hiperespacial. E aí é uma coisa interessante de nós estudarmos. Veja só, na semana seguinte àquela em que assumimos o compromisso de não mais pedirmos prova de qualquer natureza, ou seja, depois daquele evento que o Paulo contou na última aula, reunidos alguns do grupo de pesquisa no local anteriormente citado, inesperadamente sentimos a necessidade de atentar para uma possível experiência telepática. Veja, inesperadamente sentimos a necessidade de atentar para uma possível experiência telepática. Alguma coisa dentro dele se mexeu. Tava o grupo na fazenda, tudo mais, conversa vai, conversa vem. Opa! Alguma coisa aqui. Ele começou a sentir um movimento no campo interno. Os olhos, veja aí comigo em tela, eu grifei essa parte. Os olhos se fecharam rápida e pesadamente, mantida como sempre a nossa consciência, parecendo-nos ela até mais ampla e lúcida. Veja, esse é um mergulho no hiperespaço. Um momento onde nós redirecionamos o foco da nossa consciência a partir da limitação dos nossos sentidos, da nossa visão principalmente, porque você veja, fecharam-se rápido e pesadamente os nossos olhos. E de súbito mergulhamos, mas a consciência era mantida e até a percepção que se tinha é de que ela estava mais ampla e lúcida. Volta comigo no slide. Talvez mesmo a serviço de uma condição mental mais curiosa e inquiridora. Algo como uma busca, um interesse ansioso por atingir ou perceber ou conhecer a perspectiva do desconhecido que sempre fascina os que procuram o conhecimento para além das limitadas percepções normais. Aí é que está a coisa. Um buscador, alguém que buscava o conhecimento para além da realidade estabelecida, para além das aparências, para além do mundo sensível, como dizia Platão, o mundo sensível. Alguém que nesse mergulho começa a acessar o mundo que está permeando toda a nossa realidade, mas que não é perceptível nesta realidade. E olha que beleza isso, porque é um homem de ciência se rendendo a essa experiência, não é? A senso-percepção é a chave para o contato. Se você está esperando ou achando que os extraterrestres vão pousar em praça pública, eu não sei se isso vai acontecer tão logo. Por que eu não acho que isso vai acontecer tão logo? Porque nós precisamos nos preparar. E a chave da nossa preparação é o desenvolvimento da nossa senso-percepção. Agora, se você se frustrou, eu entendo a sua frustração. Mas perceba uma coisa. Está havendo uma eclosão de mediunidade em todo o mundo. Mesmo entre pessoas que nunca ouviram falar de Chico Xavier, espiritismo, religião. Está havendo uma eclosão. Em todos os lugares chegam relatos de pessoas que começam a ter sonhos, visões, ouvir
intuições e vozes, e você começa a perceber que há uma pujança de criação, de cocriação acontecendo na nossa sociedade. É a cocriação exo-inconsciente que eu falo, porque a pessoa não está consciente do que está acontecendo, mas está se vendo no fluxo e está se colocando na realização. Está acontecendo em todo lugar. Por que é que está eclodindo? Por que é tão relevante nós entendermos os domínios da mediunidade? Por que é tão importante nós cursarmos e estudarmos, como nós temos feito aqui no Círculo, mediunidade com autonomia? Porque ela é a base, ela é a chave para o contato com seres de humanidades multidimensionais. Ela é a porta. Ela é a porta. Veja comigo esse texto em tela. Você vai entender melhor isso dentro do pensamento do General Cho. Afinal, diz ele, aceitei as experiências daquele tipo. De olhos muito pesadamente cerrados, porém em estado superconsciente, senti-me a dar um mergulho interno e súbito encontrar-me em um ambiente muito diferente de qualquer outro que porventura conhecesse. E o que é mais, ser recebido com alegria e carinho por um ser de aspecto humano, a feição de um homem da terra, alto, tipo atlético, com vestimenta verde escuro brilhante, a forma de túnica justa ao corpo, apresentando uma cobertura de um prata acinzentado transparente, dando ao conjunto muito agradável aspecto. Calças discretas, marrom claro, um tanto justas, controladas em botas amareladas. Sua face branca, muito branca, como cera ou louça bem clara, olhos bem azuis, nariz grande e uma cobertura escura, lisa, ajustada à cabeça. Tal o aspecto marcante do personagem que acabava de me receber com notável afabilidade, identificando-se com o nome de Yasha Avi. Iniciou-se, então, uma nova condição, uma nova perspectiva para a pesquisa neste campo que temos levado avante com inusitada paciência. Plena, é verdade, de 1000 dúvidas e infindáveis interrogações e suspeitas psicológicas. Claro, um homem de razão, mas perceba a descrição, a vivência profunda, real, de implicações filosóficas profundas. Sempre permeado de dúvida? Sempre permeado de dúvida. Agora, mais recentemente, o que nós temos visto é uma explosão desse tipo de contato acontecendo. Muito se divulgou a partir da publicação do documentário No Meio de Nós, no ano de 2016, quando nós apresentamos publicamente o início, ou os relatos do início, dos trabalhos da Sheliana através da doutora Mônica de Medeiros. Nossa, falando assim, doutora Mônica de Medeiros, parece tão séria, chique. Maninha! O fato é que a Mônica vai e começa a trabalhar com esse ser das Pleiades, essa mulher das Pleiades, e se submete como médica a exames que demonstram fisicamente, objetivamente, mais uma vez, a presença desse ser. Coisas que estão para além da compreensão da nossa ciência, coisas que estão para muito além da nossa compreensão, mas que demonstram a realidade desse contato e dessa conexão multidimensional. Dá uma olhada nesse trecho do documentário No Meio de Nós que vem a seguir. Quando a gente começou o trabalho com a Sheliana, né, tudo bem, já estava desenvolvida, trabalhando ativamente há muitos anos, então o contato mediúnico era fácil. E eu senti uma diferença muito grande porque ela não incorpora, né? Eu sinto uma sobreposição da vontade dela sobre a minha vontade, é exatamente isso. Eu não tenho aquela sensação de incorporação, de você ter alguém compartilhando do corpo com você, ou de você ter um ballonnement, a cabeça crescendo, nada disso, que eu tenho com os outros mentores. Com ela é claro, a vontade dela supera a minha vontade, e aí a gente forma-se realmente um elo energético muito intenso, que nós temos uma perfeita sintonia mental nesse momento. Mediunicamente é bem diferente a canalização, como é chamado o contato
contato com uma mente extraterrestre, da incorporação, que é o fenômeno mediúnico que acontece com os mentores da Terra. Eu estava lá em Porto Alegre e tem um doutorando que trabalha essa parte de imagens, de eletroencefalograma. Ele está desenvolvendo o doutorado dele nesse sentido. E ele quis ver se o eletroencefalograma registrava alguma coisa, né? Então ele colocou os eletrodos e antes dela chegar, o meu cérebro já estava em onda alfa, né? E quando ela chegou, é como se o meu cérebro inteiro tivesse uma morte cerebral, que todas as ondas ficam muito pequenas, muito baixas, quer dizer, sono profundo, eu estou em um sono muito profundo e de repente o cérebro inteiro fica ativado com ondas imensas, todo o cérebro é ativado, não uma região do cérebro, mas todo o cérebro sofre essa ativação numa velocidade e numa amplitude de onda muito grande, não compatível com o ser humano normal. Eu mostrei esse traçado para um professor de neurologia, que é muito bom, muito conceituado, um amigo querido, e ele não sabe nada do meu trabalho, que eu não comento do que eu faço. E ele falou assim, eu falei, o que você acha disso aqui? Ele falou, nossa, a pessoa está com mal epilético, né? Ela saiu da crise, sobreviveu. Eu falei, sou eu. Eu não sabia que você tinha epilepsia, mas não tenho. Aí eu expliquei, ele falou, não, eu não acredito nisso, é impossível. Aí ele quis fazer um eletroencefalo meu. E meu eletroencefalo é de um ser humano normal. Mas quando ela está acoplada em mim, muda completamente o traçado. Então, é a prova que existe uma outra mente muito diferente em termos quânticos, em termos de sinapses neurológicas, comandando a atividade elétrica e neuroquímica do meu cérebro quando eu estou acoplada com ela. O que eu mais acho interessante no relato da Mônica de Medeiros nesse trecho é o seguinte: eu já estava desenvolvida mediunicamente. Gente, isso é verdade. Mônica passou por espiritismo, umbanda, xamanismo. Gente, tudo o que havia, reiki, é mestra reikiana, e cuida de animais, e não sei o quê. Uma experiência de muitos anos na Casa do Consolador, uma experiência diversa, uma experiência que foi trazendo para ela muito discernimento sobre as qualidades e energias com as quais ela contactava. Então, uma coisa é quando você percebe a incorporação do doutor espanhol, outra coisa é quando você percebe a incorporação do Tupã, outra coisa são outras entidades. Você percebe a diversidade de experiências que foram sendo construídas ao longo do tempo. Foram sendo construídas ao longo do tempo, que muito me lembra a mesma jornada do General Shoa. E essa não é uma jornada de seres especiais, essa é uma jornada de todos nós. Todos nós estamos vivendo e vivemos experiências que se encadeiam num processo de construção de sentido. Então, quando ela chega, quando ela surge, Mônica sabe que é completamente diferente da mediunidade convencional. Ela se vê no processo de canalização com muito discernimento, muito mais discernimento. E daí, o resultado dos exames, ou os exames que são feitos a partir do processo de eletroencefalograma, o processo de medição das ondas, que demonstram ali um impacto de um ser operador externo, alheio à sua vontade, mas harmonizado com ela, nessa sobreposição descrita por ela. No ano de 2016, por ocasião do documentário No Meio de Nós, nós fizemos uma pesquisa com médiuns do Brasil inteiro. Quantos médiuns já estariam tendo experiências semelhantes aos do General Shoa? Esse mergulho no hiperespaço. Quantos médiuns estariam tendo essas experiências de consciência? Porque ele é um pioneiro. Final dos anos 60, 70, ele está vivendo essas experiências, mas será que elas continuavam? A pergunta que eu queria responder era, muitas pessoas ficavam na expectativa da chegada da data limite, dizendo o que vai acontecer, não é? Os ETs vão chegar em 2019, e eu me perguntava, e se eles já estiverem no meio de nós? E se eles já estiverem atuando no meio de nós, trabalhando no meio de nós, numa realidade, como disse aquele documento do FBI, numa realidade que se interpenetra com a nossa, mas não é percebida por nós. E se eles já estiverem operando de uma maneira mais sutil, não com aparições
carnavalescas na praça pública que feririam completamente a nossa liberdade de evolução, mas na intimidade daqueles que já se encontravam preparados para isso. Porque nós vimos, o general foi preparado, Mônica foi preparada, nós mesmos aqui no Círculo somos preparados. Fomos preparados ao longo de toda a vida. E de repente encontramos o sentido, encontramos o ponto de apoio quando nos decidimos prestar um serviço, quando nos decidimos realizar uma missão. Quando o general se decide a aceitar o convite do El Moria naquela fazenda, todas as suas experiências pregressas confluem e encontram sentido naquele ponto, naquela missão, naquele trabalho, não é? Quando Mônica se encontra pela primeira vez com a Sheliana, todas as suas experiências pregressas encontram sentido, encontram razão no propósito da Casa do Consolador. Percebe? Quando nós estamos atentos àquilo que precisa ser feito para além de nós mesmos, é que as nossas experiências encontram sentido, é que os fatos da nossa vida se encadeiam em torno desse objetivo. Ah, Juliano, sempre vivi isso, mas não sei para quê. Não sabe para quê porque ainda não achou o que fazer. Vai caçar o que fazer, meu filho. Vai caçar o que fazer, minha filha. Porque enquanto não tiver uma pauta objetiva que esteja para além dos limites do eixo gravitacional do seu umbigo, as suas experiências ficarão fragmentadas. Porque é no serviço da fraternidade que nós encontramos o eixo do fluxo. É no sentido da fraternidade, da execução, do empreendedorismo, da realização, que essas experiências encontram fluxo. Mas eu fui cavucar porque eu não tinha dúvidas disso. Eu, em parceria com a doutora Gilda Moura, uma dinossauro, rock and roll star dessa área, fomos e pesquisamos. Conseguimos falar com praticamente 700 médiuns de todo o Brasil, conforme você vê nesse mapa. E a pergunta que nós fizemos foi: na sua vivência com médium ou canalizador, você alguma vez se deparou com a percepção de uma presença energética não física de um ser ou seres diferentes de humanos desencarnados, o que popularmente poderia ser reconhecido como um extraterrestre? E 65% respondeu sim. 65%, ou seja, mais da metade. E o que é mais interessante, entre médiuns de expressão religiosa kardecista, espíritas kardecistas, esse número é de 50%, 1 em cada 2. Embora aparentemente haja uma certa proibição de se falar disso, haja um certo abafamento do caso, mas na pesquisa eles responderam, porque eles estão atuando no meio de nós. Eles estão atuando com aqueles que estão prontos. Não adianta você esperar nave na Avenida Paulista. Percebe? Como ilustração gráfica de um futuro próximo, talvez isso seja ainda muito mais expectativa do que realidade. Mas o que é mais realidade do que expectativa é o contato multidimensional, porque este sim pode nos mover à transformação real da nossa sociedade. Nós quase sempre temos a expectativa de que um salvador da pátria, alguém vai nos salvar, alguém vai nos redimir, alguém vai realizar isso por nós. Não é o que vai acontecer. Não é o que vai acontecer. Veja, nos contatos nós perguntamos para esses médiuns que responderam a nossa pesquisa qual era a pauta, e muitos disseram que esses seres vinham para atuar com tratamentos, cura e tratamentos de problemas de saúde. O próprio caso da equipe da Sheliana é isso. As equipes de Alexânia que trabalhavam com o General Shua deram N demonstrações. Inclusive há o caso da Bernadette, que era uma moça que trabalhava na casa do General Shua, tinha mal de Chagas, uma doença irreversível, onde o coração começa a crescer e não começa mais a caber no peito, e o próprio sistema circulatório colapsa por causa disso. É uma doença irreversível, não tem cura, e existe toda a documentação do Hospital de Brasília dizendo que a doença simplesmente desapareceu. E ela foi submetida a um tratamento com os seres que apareciam em Alexânia.
Ensinamentos sobre realidades que ainda não são conhecidas pela humanidade, você vê aí, ó, 12%. Incentivo para práticas espirituais avançadas. Por quê? Eles querem fundar uma nova religião, a religião dos ETs? Não, não. Mas eles entendem que a espiritualidade, a prática da espiritualidade humana é um caminho para desenvolvimento da nossa senso-percepção, das nossas habilidades parapsicológicas. Não quer dizer que você tem que rezar um credo, um dogma, se filiar a uma religião. Quer dizer apenas que você precisa olhar para as suas habilidades, porque elas são a chave para o contato, né? Veja, é uma pauta muito, muito, muito interessante. E é muito curioso como isso nos leva e nos coloca num processo de realização. E é disso que é e que fala a exoconsciência. É disso que fala a exoconsciência, a principal bandeira do círculo. E nós temos falado sobre isso. Nós temos falado sobre isso. Exoconsciência é sobre tomar atitudes. É o segundo passo da mediunidade. Se você está fazendo os nossos cursos, vendo as nossas palestras sobre mediunidade e se perguntando, ok, o que é que eu faço com isso? O próximo passo se chama exoconsciência. É a mediunidade 2.0. É a mediunidade posta a serviço da cocriação de uma realidade melhor. E onde que essa cocriação acontece? Em outro lugar? Em outro mundo? No mundo da minha fuga? Não, essa cocriação acontece aqui, agora, no contexto em que nós estamos inseridos. Por isso que nós, no Círculo, estamos nos dedicando muito para produzir a melhor experiência pedagógica, iniciática possível no curso de iniciação à exoconsciência, que está com as matrículas abertas agora, até 15 de agosto. Curso de iniciação à exoconsciência, porque nós entendemos que esse processo iniciático precisa ser trazido, como diz a doutora Rebecca Hardcastle Wright nos Estados Unidos, the word must become flesh. O verbo precisa se tornar carne em nós. Esse conceito precisa ser incorporado em nós para a produção de inovação, para a produção da melhoria da nossa raça humana. Percebe? E eu tanto entendo isso e trago essa citação final do General Shoa que me chamou muito a atenção enquanto preparava essas aulas para você. Veja aí comigo em tela. Isso, afinal, é o que se pretende oferecer com este trabalho. Estímulo para esse despertar, para essa intuição da realidade maior que está à vista daqueles que, rompendo as limitações sensoriais normais, podem observar e analisar fenômenos de nível mais alto, plenificando-se da certeza de que nos encontramos no dealbar de uma nova vivência e cósmica aprendizagem. É isso, esse é o objetivo dessa maratona de estudos, esse é o objetivo de todo o trabalho do Círculo, destravar, despertar, fazer com que cada pessoa consiga olhar para si e perceber que ela em si tem todas as ferramentas de percepção dessa realidade que está para além dos limites sensoriais, além dos limites dos nossos 5 sentidos. E que nesta realidade pode haver um intercâmbio lúcido com seres de humanidades multidimensionais. Mas veja, não um intercâmbio só de festa, não um intercâmbio só de curiosidade. Por que uma criança faz intercâmbio? Por que um jovem faz intercâmbio? Para que ele veja, para que ele sinta, para que ele aprenda empiricamente, através da sua vivência, os conceitos, o modus operandi de uma civilização, de uma sociedade diferente da sua originária. E quando ele volta para a sua originária, ele volta com um compromisso moral de fazer, de realizar, de melhorar. Esse é o objetivo da exoconsciência, que a partir da nossa intuição, a partir das nossas vivências interiores, nós sejamos levados ao contato com realidades muito mais amplas, muito mais prósperas, muito mais felizes, e a gente tem a capacidade de trazer esse conhecimento empírico, essa vivência
para a realidade e no contexto onde nós estamos inseridos. Você não está sendo preparado à toa. Todos os episódios da sua vida, todos os episódios espirituais, os avistamentos, as experiências, tudo que você viveu, tudo que você buscou, tudo que você compreendeu, tudo que você aprendeu, de alguma forma trouxe você até aqui, até este momento desta aula, onde você entra em contato com a ideia de exoconsciência, da realização, da preparação para um contato que visa a produção, a criação, a geração de uma nova cultura humana, baseada na interação, na cooperação com seres e humanidades multidimensionais. Se toda a sua vida te trouxe até aqui, neste momento, eu convido você a conhecer o curso de iniciação à exoconsciência do Círculo, porque ele pode ser o próximo passo. Ele pode ser a pecinha que aglutine todas essas experiências, fatos e vivências pregressas e te ajude a encontrar o sentido da sua realização. Para que você se realize como ser humano, realize seu potencial, realize seus talentos naturais a serviço da construção de um novo tempo, de um novo momento, no contexto em que você está inserido. Porque aí, onde você está, aí nesse lugar, precisa de um foco de luz, precisa de um foco de consciência nova, de consciência renovada. E quem sabe, esse entorno esteja esperando a sua manifestação, a sua realização. Conheça, clica aqui embaixo, nós estamos com matrículas abertas, conheça tudo, tire todas as suas dúvidas no nosso atendimento. Vai ser muito bom ter você como nosso aluno nesse curso. Bem, estamos apenas no segundo dia de aula da nossa semana de estudos de maratona sobre contatos extraterrestres na transição planetária. Segunda-feira, falamos sobre ufologia esotérica, o caso de Alexânia. Hoje, falamos sobre a preparação para o contato com extraterrestres. Como é que isso se deu na vida desses pioneiros e como é que isso se dá na nossa vida, para que chegue esse momento de expressão exoconsciente, esse momento em que todos os fatos da nossa vida começam a se encontrar dentro de um propósito. Amanhã, a partir dos relatos, no próximo vídeo, ou amanhã, né? Não sei quando você está vendo isso. Se você estiver vendo isso comigo na semana, é amanhã. Se você já estiver vendo isso depois, é na próxima aula, no próximo vídeo. Você vai ver comigo, nós vamos estudar exocivilizações e tecnologia extraterrestre a partir das vivências do General Ochoa. E vai ter uma série de coisas que você vai compreender a partir dos relatos que ele nos faz. Vejo você então no próximo vídeo. Nós entramos num processo de transição. O que é a transição planetária? É você sair do nível evolutivo que você está, do seu nível quântico, para um nível superior. Isso acontece de um salto? Não, é progressivo. Esse processo de transição, gente, começou no século XIX, quando encarnaram aqui espíritos notáveis, como o casal Curie, Fleming, Einstein, o Albert Schweitzer, brilhantes mentes, né, o Rui Barbosa, que vieram justamente para dar à humanidade novas ferramentas, novos recursos. Ali começa o processo de transição planetária. Então, estas grandes mentes vieram para dar impulso em todas as áreas do conhecimento humano, nas artes, nas ciências humanas, nas ciências biológicas e nas ciências exatas. Então, tudo que está ocorrendo para terminar de fazer esta limpeza. Quem não conseguir atingir
pela tradição, né, vai ser levado para algum outro lugar. E aqui para que o planeta possa realmente passar a funcionar num outro nível de consciência, num outro nível de vibração, numa harmonia maior, inclusive ser capaz de finalmente constituir uma sociedade mais feliz, mais igualitária e com muito mais amor. É muito poderoso, especialmente se a gente aprender a trabalhar junto, se a gente aprender a colaborar, se a gente aprender a se ajudar de verdade. E acho que isso vai ser um movimento natural que vai acontecer à medida em que a gente for expandindo a nossa compreensão e relembrando que a gente não está separado um do outro. Quando eu passo por uma experiência de contato multidimensional, eu vejo um extraterrestre, eu vejo um espírito, eu sou um contatado, eu sou um experienciador, aquele que viveu uma experiência. Esta experiência no processo de exoconsciência passa a integrar a nossa definição sobre nós mesmos. Quando define quem eu sou, me ajuda a definir o meu lugar de pertencimento e flow. Então, uma iniciação vai ser um processo de vivências encadeadas que vai me levar a uma nova configuração de consciência, de autoconsciência. Essa autoconsciência me coloca um pouco mais no meu lugar. Ao ocupar um pouco mais o meu lugar, eu entro no fluxo. As you were saying with circle, there's, your final step is transformation. And that's what we're finding out with exoconsciousness. That final step is you end up being the same person and the same human and the same human flesh, but you're transformed. You're stepping out of old beliefs and old limitations that you believe no longer define you, and you're transforming who you see yourself as. And a lot of this work ends up being self-work. Like, I'm going to work on myself. I'm going to feel how this transformation of, as I move into exoconsciousness, I, for example, can say, I am having this feeling of, in many areas of spiritual work. Mas o que tem a ver isso com a transição planetária? Ora, tudo a ver, porque a mediunidade é o selo da transição planetária. É ela que está nos preparando para esse novo paradigma de espiritualidade. É ela que está nos dotando de capacidades cognitivas que nos façam abrir os olhos espirituais para outras dimensões, para conversar com outras dimensões. Né? A mediunidade é esse terceiro olho, é essa nova visão, o sexto sentido, não importa o nome que se dê dentro das escolas, diversas escolas filosóficas ou religiosas, mas ela é fato, ela está presente em cada um de nós e ela vai ser veículo dessa transformação do nosso eu para o eu integral. Não existem eleitos nem especiais, somos todos rigorosamente iguais e essenciais ao universo. Porque o universo não seria o universo se cada um de nós não existisse e não tivesse feito as escolhas que fez até o presente momento. Qual é o nosso papel nessa história? É entender que as nossas escolhas alteram não apenas o destino da nossa existência e daqueles que nos cercam, mas a própria raça humana do planeta Terra e de todos os ETs que vivem nos planetas que estão neste braço de Órion e na própria Via Láctea, nesse próximo universo onde nós estamos. Eu acredito, e nós, Círculo, estamos
profundamente alinhados com essa visão do Mestre. Por isso nós temos nos reposicionado como escola filosófica exoconsciente, porque é na educação que esses seres têm a maior possibilidade de promover a autonomia espiritual do ser humano, dos próximos seres humanos, das próximas gerações. Nós que nascemos nesse período de transição planetária, nós temos que entender de que nada que nós estamos fazendo agora, nós colheremos o fruto imediatamente. Você vai começar a perceber que as pessoas vão dando conta de uma determinada quantidade e depois elas não aguentam. Há uma pequena minoria no planeta Terra que se acha realmente em condições de ter relações, de se relacionar, de compreender e de fluir com esses seres, com a pauta desse tipo de projeto.